Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o som? Tô dando um tempinho para as pessoas entrarem. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana, eu sou psicóloga da Promatri. Essa semana a gente está dando sequência ao canal Ser Mãe, né? Um canal aqui da Promatri, que cada dia conta com um especialista, né, falando aí sobre diversos temas relacionados à saúde, principalmente aí da gestante, né? Então, temas relacionados à nutrição, à saúde mental, boletim aí do coronavírus, enfim, diversas questões envolvendo a saúde da gestante. Então, hoje a minha live vai ser sobre saúde mental, sobre depressão pós-parto na quarentena. Então, eu tô aqui para falar sobre esse tema aí com vocês. Eu vou iniciar falando um pouco, então, sobre esse tema, que é super importante, né? E eu vou depois abrir aí para perguntas, tá bom? Na verdade, vocês podem já ir perguntando. Eu vou ler depois as perguntas, tá bom? Um pouquinho aí mais para frente. Também vocês podem deixar perguntas na caixa de perguntas. Eu não sei se aí no perfil de vocês tem uma caixinha de perguntas, mas vocês podem enviar ou então enviar pergunta aqui pelos comentários, tá bom? Que aí um pouquinho mais para frente eu vou lendo as perguntas e a gente vai conversando, tá? Bom, então eu vou falar sobre esse tema super importante, que é a depressão pós-parto nesse período aí da quarentena. Bom, muita gente aí tem dúvida, né, sobre como se caracteriza aí a depressão. E eu acho importante a gente contextualizar que ter um filho, né, estar gestante ou passar agora por esse momento do pós-parto, é um momento aí de muitas mudanças, né? Muitas mudanças do ponto de vista aí físico, emocional, social, né? A mulher, ela tem todas essas alterações, seja de hormônio, também aí o que a gente espera, né, de viver esse momento, de ser mãe, o que a gente coloca ali de expectativa, quando de fato, né, esse bebê nasce, como que é essa realidade, esse novo papel, né, na vida dessa mulher. Então, todas essas transformações, elas vão gerar também aí, assim, uma diversidade de sentimentos, né? Então, a felicidade, a empolgação por viver esse momento, um momento de muitas dúvidas também, muitas angústias, às vezes sim um momento de tristeza, né? Então existem todas essas transformações, todos esses sentimentos aí que a mulher lida nesse período. Logo depois que o bebê nasce, né? Nesse período mais ou menos aí de 1 mês até 2 meses aí depois do parto, existe uma coisa aí que acontece, que é comum acontecer, que muita gente confunde com uma depressão pós-parto, que é um quadro de baby blues, né, que é popularmente conhecido, que é um quadro de tristeza materna, né, que a gente chama também. Então, por conta dos hormônios, por conta de toda essa transformação na vida da mulher,
ela pode ter uma oscilação do humor, né? Então, horas ficar aí feliz, horas ficar um pouco triste, enfim, ficar insegura em relação aos cuidados com o bebê, e a gente vê como um período ali de transição, tá? Então, diante de todas essas transformações, é comum ter aí todos esses sentimentos, mas esse período aí que a gente chama de baby blues, ele dura nesse período aí entre 1 mês, 2 meses após o nascimento do bebê, tá? Então a gente vê que da mesma forma aí repentina que esse quadro surge, ele também vai desaparecendo aí gradualmente, tá? E enquanto a depressão pós-parto é um quadro que é muito mais intenso, né? Então vai além somente aí de uma insegurança, de um medo, e também a gente vê esse quadro se estendendo por mais tempo, não só nesse período aí logo após o parto, né? Então, se a mulher ela se sente muito triste, a gente tem que perceber essa intensidade desses sintomas. Então, chora muito, acaba aí diminuindo a vontade de fazer as coisas, até atrapalha aí o vínculo com o bebê, né? Ela não consegue se dedicar ao bebê, às vezes ela pode estar dormindo demais ou ter problemas para dormir, e é claro que tendo aí um filho, né, logo após o parto, é claro que o sono vai ficar prejudicado, mas a gente tem que ficar atento a mudanças muito grandes no comportamento, tá? Então, se essa mulher quer dormir muito e não quer passar o tempo ali com o bebê ou com a família, ou então ela não consegue dormir por mais que ela tenha esse tempo para dormir, para descansar um pouco, enfim. Então são coisas que chamam muito a atenção, tá? Então esse choro, essa tristeza, essa angústia, essa diminuição da vontade, enfim, dificuldade com o sono, com alimentação. Então, todas essas alterações e a intensidade dessas alterações vai chamar atenção, tá? Aí a gente começa a pensar num quadro de depressão pós-parto, tá? Então, existe esse período logo após o parto, que é normal ter uma alteração aí de humor, é uma coisa, vamos colocar assim, um pouco mais leve, que a mulher não tem tanto prejuízo, né, ali nas atividades do dia a dia, né, que ela consegue se reorganizar com as coisas, é uma coisa passageira, tá? Mas aí quando a gente fala mesmo de depressão, a gente vai ter aí todos esses sintomas aparecendo de uma forma muito mais intensa, que daí a gente precisa prestar atenção, tá? E eu acho que é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque muita gente fica com essa dúvida, né? O que eu tô sentindo é depressão pós-parto, não é? É esse baby blues, né, que é conhecido. Então, acho que o fundamental é a gente poder ter essa informação, tá? Para poder, quando a mulher passar por esse período aí do puerpério, né, do pós-parto que a gente chama, ela poder ter uma informação adequada do que está acontecendo com ela, o que é normal sentir, né, o que é diferente, quando ela precisa buscar ajuda, tá? E a depressão, ela depende de vários fatores, tá? Ela é uma doença que a gente chama de multifatorial. Então, tem a questão genética, então, se a mulher tenha já alguma história na família, né, de alguém que tem algum quadro aí de depressão, algum quadro psiquiátrico, também se ela tem a história, né, de alguma depressão anterior, não significa que isso vai aparecer, né, esse quadro de depressão, ou se a pessoa tem algum outro tipo de transtorno psiquiátrico, não significa que ela vai ter a depressão pós-parto. Mas é um sinal de alerta que a gente precisa, né, assim, cuidar um pouco melhor dela, saber como que tá esse período aí do pós-parto, tá? Para, enfim, evitar que a depressão aconteça. Então, tem esse fator genético que é importante, também questões aí psicológicas, né,
Então, como essa mulher vivenciou aí esse período de gestação, enfim, quais foram as expectativas dela em relação à gestação, qual foi o apoio que ela teve durante esse período, qual o apoio que ela vai ter aí nesse período também do pós-parto, tudo isso é importante para a gente avaliar aí qual é o risco dessa mulher desenvolver aí um quadro de depressão pós-parto, tá? Não significa, acho que a depressão pós-parto fica ali um fantasma, né? Será que eu vou ter? Será que vai acontecer comigo? Por isso que é importante também a gente poder conversar, para quem está gestante, né? A gente poder conversar sobre isso antes, para poder ter essa informação, e acho que conversar com a família também. O apoio da família é fundamental, tá? Tanto aí durante a gestação, quanto quando também, né, que o bebê nasce. Acho que é importante a família estar ciente que isso pode acontecer, e poder também identificar aí esses sinais, né, para poder buscar ajuda. E tem muita gente que fala, né, poxa, mas depressão é frescura, a mulher acabou de ter um bebê, por mais que essa gestação foi planejada, foi desejada, não significa que não é uma coisa que ela consegue controlar, né, esse sentimento aí de angústia, de tristeza, não é uma coisa que ela controla, né, então ter um filho vem com diversos sentimentos, né? A felicidade, mas também enfim, a sobrecarga, são preocupações, são medos, né? E às vezes a mulher não consegue dar conta de todos esses sentimentos. E não é uma coisa que é frescura, tá? A depressão é sim uma doença e que a gente precisa dar toda a atenção e tratar da melhor forma possível, tá? Então, eu acho que a informação aí da família, da própria gestante, né, da própria puérpera, é super importante para a gente saber, né, o que esperar nesse momento, né, e o que, enfim, o que é normal e o que não é sentir, né. Eu vou aproveitar, eu estou vendo aqui uma pergunta, se a depressão pós-parto só ocorre logo após o nascimento do bebê. Como a depressão é uma doença que é multifatorial, e ela é muito individual também, né? Então, por mais que a gente tenha ali a classificação do que é a depressão pós-parto, de quando ela pode aparecer, vai depender de cada um, né? Acho que cada uma tem ali um contexto que a gente vai precisar olhar. Então, para muita gente pode aparecer logo ali após o parto, né? Naquele período que eu falei que a gente chama de baby blues. Às vezes ali a gente já consegue também identificar que tem ali que não é só um baby blues, né? Que é um quadro ali de depressão que está se instaurando, né? E tanto também para outras pessoas pode acontecer um pouco mais para frente, né? É difícil a gente também determinar aí um pouco do tempo, né? A partir de tal momento é depressão, não, passou muito tempo, não é. Então, acho que é importante a gente avaliar o contexto de cada pessoa, tá? Independentemente desse tempo. Então, sim, a depressão ela pode aparecer um pouco mais para frente para algumas mulheres, tá? E às vezes o que acontece é que a mulher ela não fala a respeito do que ela está sentindo, né? Então, ela esconde aí da família, porque teoricamente é um momento que ela é cobrada para estar feliz, para estar bem, né, ali com o recém-nascido. Então ela acaba escondendo o que ela está sentindo, tá? E aí acaba sendo difícil identificar esse quadro de depressão antes, tá? Então aí acaba sendo uma depressão diagnosticada aí um pouco mais para frente, tá? Então, por isso é importante também a gente falar a respeito, para a mulher não se sentir sozinha ou inadequada naquilo que ela está sentindo, tá? Como eu falei, é um período que vem aí com toda angústia, né? É um período que a gente acha, enquanto sociedade, que a mulher tem que estar feliz,
né? Mas é esse período aí de muitas mudanças, muitas coisas acontecendo, né? Ter um bebê é super gostoso, mas, né, também não é fácil, né? Então a gente precisa ver também qual é a expectativa e a realidade. Às vezes a gente cria muita expectativa em relação ao parto, em relação a esse pós-parto, como vai ser, né, de ter um bebê, e às vezes a gente lida com a frustração da realidade, né, que é uma realidade que é difícil, que é diferente daquilo que a gente imaginou, né, então vem todas essas perdas, aí dá espaço para tristeza, né, para angústia, tá, então é importante sempre a gente poder falar desse outro lado aí da maternidade, né, que é um lado aí da maternidade real, né, então quanto mais a mulher puder falar do que ela tá sentindo, é melhor, né, para a gente poder fazer um diagnóstico, né, de uma depressão pós-parto e também poder trabalhar todos esses sentimentos com ela, né, então eu acho que deve ter muita gente aqui, né, que é família, que está aí acompanhando, né, uma gestante ou alguém que acabou de ter bebê, então é importante saber como essa mulher tá, né? Ver o que ela precisa, ver o que está sendo difícil para ela, né? Para a gente poder ajudá-la, tá? Da melhor forma possível, tá bom? Evitar também fazer comparação, né? Então, eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado, né? A fulana tá super bem, eu não tô. Eu acho, como eu falei, a experiência é muito individual, né? Então a gente tem que ir, enfim, avaliando aí, né, para cada um o que é possível fazer, tá? Ser mãe não vem com manual de instruções, então a gente vai ter que aprender, né? E aprender aí junto com a família, junto com a equipe médica que está acompanhando, né, essa gestante, essa puérpera, tá? Eu acho que evitar essa comparação, tanto a própria pessoa quanto a família também, tá? Enfim, e então é importante toda essa compreensão desse momento tão delicado aí na vida da mulher, né? Eu tô vendo aqui algumas pessoas falando, né, que, enfim, que estão grávidas, que estão preocupadas aí com esse quadro, né, enfim, de desenvolver uma depressão pós-parto. Como eu disse, sempre fica um fantasma, né? Será que eu vou ter? Será que vai acontecer comigo? Eu acho que agora, no meio de tantas preocupações que a gente está tendo nesse momento, eu acho que é importante ir um dia de cada vez, tá? A gente não criar aí uma expectativa, né, até negativa em relação a acontecer alguma coisa, né, ruim, a ter uma depressão, né? A gente tem que ir um pouco com calma. Não significa que vai acontecer, tá? A gente vai ter que cuidar desse período aí, né, de pós-parto, e ver as necessidades de cada um, né? E como eu disse, conversar a respeito. Eu acho que o fundamental é conversar sobre como você está se sentindo, as suas dificuldades, tanto agora, né, na gestação, quanto depois também que o bebê nascer, tá? E falando um pouquinho do tratamento, é importante a gente ter um acompanhamento de um psicólogo e de um psiquiatra, tá? Tem muita gente que fica aí com receio, tanto na gestação quanto no pós-parto, né? De tomar medicação, tomar alguma medicação aí psiquiátrica, de que vai fazer algum mal para o bebê, né? Que vai ter algum prejuízo aí na amamentação. Isso é uma coisa para a gente desmistificar também, tá? Hoje em dia existem aí várias medicações que a gente pode usar, claro, aí com acompanhamento, né, certinho do médico, tanto do pediatra, né, do médico obstetra e do psiquiatra, né, acho que é importante os três conversarem para ver o melhor tipo de medicação que pode sim ser usado nesse período aí do pós-parto. Eu acho que o fundamental é buscar ajuda, tá? Para poder melhorar, tá? E também o acompanhamento psicológico para saber qual foi a causa, se teve algum motivo, né, para esse quadro de depressão aí, né, ter surgido, para ajudar essa mulher a lidar com todo esse período, né, pensar em estratégias de enfrentamento, né, então é importante esse acompanhamento aí em conjunto,
tá? Entre um psicólogo e um psiquiatra, tá? Então, para ter a medicação, para diminuir alguns sintomas, seja de tristeza, de angústia, né? E junto com o psicólogo para entender a causa e também pensar em formas de lidar, né, com esse momento. E é claro que cada caso tem que ser avaliado aí individualmente, tá bom? Não significa que todo mundo precisa de medicação, tá? Em alguns casos, sim, a terapia só pode ajudar. Em outros casos, sim, a gente precisa da medicação, tá? Então, eu acho que é importante ter esse acompanhamento aí, né, do obstetra, do psiquiatra e do pediatra, para ser conversado aí da melhor medicação e tirar também esses medos, esses receios que a gente tem, né, em tomar medicação, tá? E é fundamental a gente buscar ajuda. Então, se a mulher identifica ou a família identifica, né, que esses sintomas estão, essas alterações de comportamento, de humor da mulher estão muito exacerbadas, né, tá tudo muito intenso para ela, eu acho que é a hora de buscar ajuda, tá? Ninguém precisa passar por isso sozinho e o tratamento está aí para ajudar, tá? Então a família também é uma peça-chave aí para poder identificar e poder buscar essa ajuda para a mulher nesse momento, tá? Tem uma pergunta aqui de quantos por cento das mulheres, né, acontece aí a depressão pós-parto. O que a gente tem de literatura diz que acomete em torno de 15, 20% aí das mulheres, tá? Como eu disse, não significa que vai acontecer com todo mundo, a gente tem que ver cada caso, mas o que a gente tem de estatística é essa, tá? Mais ou menos aí 20% das mulheres, tá bom? Quem tá perguntando aqui se eu sou geona, eu sou a Mariana, sou psicóloga, tá? Aqui da Promatri, tá bom? A gente tá falando aí desse tema, né, de saúde mental aqui no canal Ser Mãe e sobre depressão pós-parto, tá? Falando um pouquinho também aí desse período de quarentena, né, que é um período que tá aí trazendo muita angústia, né, para todo mundo, é um período aí de muita coisa, né, desconhecida. E aí a gente também precisa diferenciar, né, o que é um quadro de depressão pós-parto e o que é esperado sentir nesse momento, tá? Então, nesse momento, a gente sente medo, a gente sente ansiedade, né, insegurança, principalmente tendo um bebê, né? Então, se a mulher está sentindo uma angústia, uma preocupação aí em relação à pandemia, mas consegue cuidar do bebê, consegue fazer as suas coisas, eu acho que é uma ansiedade que é esperada, tá? Agora, se a mulher sente uma tristeza constante, se ela sente uma dificuldade em cuidar do bebê, se ela sente uma diminuição da vontade, uma diminuição, enfim, do prazer aí por coisas que antes eram prazerosas, aí a gente precisa ficar de olho para saber se de fato não é um quadro aí de depressão, tá? Também aí com o isolamento, quem tá com um bebê pequeno em casa pode estar sentindo aí um pouco mais de dificuldade porque não está tendo o apoio, né, da família. Também tem tudo que foi planejado, que a mulher imaginou viver, né, nesse período pós-parto, e o que de fato está sendo possível viver, né, por conta aí da pandemia. Acaba sendo um processo de luto, né? Então, poxa, tudo aquilo que eu imaginei viver com o meu bebê, né, de estar podendo sair, passear, de contar com a ajuda da minha família, tudo isso não está acontecendo, né? Então fica um sentimento aí de tristeza, de frustração, né? E eu acho que a gente tem que olhar para esses sentimentos. De fato, a gente está vivendo um período que é difícil, né?
principalmente quem está com um bebê pequeno, que está às vezes tendo aí que se desdobrar, né, dar conta aí das coisas da casa, né, do bebê, não, enfim, pensar em comida, o que fazer para comer no dia, às vezes a família ia ajudar, agora não vai mais. Então, é normal sentir tudo isso, né, sentir essa tristeza, essa frustração, esse processo de luto, tá? Mas eu acho que com o passar dos dias, a tendência é a gente ir se reorganizando, tá? Agora, se a mulher sente que não está conseguindo sair dessa angústia toda, aí eu acho que é importante buscar ajuda, tá? E acho importante a gente poder, assim, pensar em algumas estratégias para lidar com tudo isso. Então, conversar, né, com o companheiro, né, ou quem da família está ajudando essa mulher, né, no pós-parto, para poder dividir aí, né, as tarefas, ter um momento ali, se for possível, de descansar um pouco, né, de dividir as tarefas da casa, de poder ter algumas atividades prazerosas. Eu sei que tendo um bebê pequeno em casa, algumas coisas são difíceis da gente poder pensar, tá? Mas é importante a gente pensar de pelo menos uma estratégia, nem que seja pequena, né? Mas de ter alguma atividade prazerosa, de poder falar sobre o que está sentindo, né? Sobre o que está difícil, sentir o apoio da família mesmo aí de longe, né? Então, dividir o que está sentindo, conversar com as pessoas, também buscar outros grupos de mães para poder dividir. Será que está difícil para as outras pessoas também? Né? Ou será que sou só eu que estou passando por isso? Eu vou ver o que as outras pessoas também estão sentindo e o que elas estão fazendo para lidar com todos esses sentimentos, né? O que elas estão fazendo para enfrentar toda essa situação mais delicada. Então, acho que é importante, além do apoio da família, também buscar aí o apoio, né, de outras pessoas, outras mães, outras mulheres, né, para poder se identificar e poder dividir tudo isso, tá? Então, pensar nessas estratégias, também, às vezes, coisas ali do dia a dia, né? Então, para quem vai ter bebê agora, às vezes pensar em deixar a comida pronta, congelada, né, para tornar ali a rotina um pouco mais fácil, né? Então, da gente poder pensar nessas estratégias aí, né, para não tornar esse período aí mais angustiante, mais difícil, tá? E se for necessário, sim, buscar ajuda, tá? Por mais que a gente esteja aí nesse momento de pandemia, tem muitos profissionais, né, psicólogos, psiquiatras, que estão atendendo aí online, tá? Então, não deixem de buscar ajuda se vocês acharem que tudo isso que está acontecendo com a pandemia ou com esse momento aí do pós-parto, se vocês acharem que não estão dando conta de lidar com tudo isso, com todos esses sentimentos, ou estão vendo, né, alguma alteração aí de humor, de comportamento importante, não deixem de buscar essa ajuda, tá? Hoje em dia a depressão, ela é mais falada, né? As pessoas aceitam mais, sim, é uma doença e que tem aí tratamento, tá? Você não precisa passar por isso sozinha, tá? Aqui a gente tem um comentário que fala, né, que hoje é mais comum do que pensamos. De fato. E outra coisa, eu acho que a gente está num momento que a gente tem mais abertura, né, de falar a respeito. Eu acho que antigamente a maternidade ela era mais solitária, né, e as pessoas talvez não conseguissem pensar numa depressão, num quadro de tristeza, né, ali logo após ter um filho. Então, acho que hoje em dia também a gente consegue ter mais informação, ter mais acesso à informação. Até, né, hoje a gente está aqui conversando para ter essa informação, para dividir, para falar que, olha, isso existe, né, é uma doença, a gente precisa de tratamento. Então, hoje em dia, com informação, com acesso a essa informação, a gente acaba vendo aí, né, mais casos, a gente consegue falar mais a respeito, tá? E hoje em dia a gente também vive outras
outras questões, né? A mulher acaba sendo mais cobrada, né? A gente tem outras angústias, outros medos, né? Então, enfim, a gente acaba tendo aí mais casos de depressão, né? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta, algum comentário, né? Para a gente ir conversando. Então, falando sobre a questão, né, de fazer yoga, é importante, é um processo aí, né, enfim, da gente poder se conhecer, da gente poder trabalhar nossas angústias, de ter um momento aí de relaxar também, tá? Então, é importante buscar essas atividades que são prazerosas, né? Também tem um comentário aqui, né, de como ajudar a prevenir. Eu acho que é isso, é informação, é conversar a respeito, é falar com a família, a gente poder olhar para o que a gente está sentindo, tá? E eu acho que uma coisa importante também é pensar um pouco, a gente poder refletir quais são os... como a gente está pensando, né, nesse pós-parto, como a gente está idealizando, né? Às vezes a gente acha que a amamentação vai ser de um jeito, né? Que a gente vai se comportar de um jeito. E aí a gente tem a realidade, né? A gente lida aí com o que acaba sendo real, como o bebê como que ele mama, enfim, como você fica, como você se sente aí com as alterações do seu corpo. Então, acho que é ter em mente que a gente vai lidar com uma realidade que às vezes é diferente de como a gente imaginou esse período aí do pós-parto, e tudo bem, né? Eu acho importante a gente ver conforme as coisas forem acontecendo, tá? Não criar uma expectativa muito grande em relação a esse pós-parto, né? Eu acho que nos dois sentidos. Também não, como a gente está falando da depressão, não ficar pensando que vai acontecer comigo, vai acontecer alguma coisa ruim, não. Eu acho que a gente vê conforme as coisas forem acontecendo, né? Como vai ser a relação, a interação ali com o bebê, né? Como que você vai se sentir. Eu acho que aí vem do cada dia, tá? Isso é importante também para a gente prevenir, não se cobrar tanto em relação à maternidade, tá? Uma outra pergunta aqui, a depressão tem algum fator genético? Eu falei lá no começo que sim, que é uma doença que ela é multifatorial, tá? Então, um dos fatores é genético, tá? Então, se a mulher tem já alguém na família que tem algum quadro de depressão ou algum outro quadro psiquiátrico, se ela própria, né, já teve também algum episódio de depressão, algum outro transtorno psiquiátrico ao longo da vida, a gente precisa prestar mais atenção. Não significa que é um fator aí determinante, tá? Mas é uma possível influência, tá? Para desencadear o quadro da depressão. Então, não significa que ela vai ter, tá? Só porque alguém da família tem. Mas a gente sabe que tem uma predisposição genética, então a gente tem que ficar de olho, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. A Nayana pergunta, né? Quais são os riscos para quem está no início da gestação com essa pandemia? Bom, a gente precisa cuidar aí do ponto de vista emocional, né? Como eu disse. Eu acho que prestar atenção no que você está sentindo, né? Nesse início da gestação. Compartilhar aí esses sentimentos, essas preocupações com a família, com o médico que está te acompanhando também, tirar todas as dúvidas, seja aí do ponto de vista aí médico, né, ou psicológico, enfim, tirar as dúvidas aí em relação, né, à Covid-19, para você poder ficar mais segura, tá, ao longo aí da gestação e também no pós-parto, tá? E eu acho importante também falar para poder curtir a gestação, né? Poder se permitir aí fazer coisas boas durante aí esse período de pandemia. A gente precisa ter esses recursos, né? Não se deixar tomar aí por conta de todas essas informações que a gente está tendo, né? Esse excesso de informação também faz mal,
Então a gente precisa saber o limite, saber o quanto a gente sim precisa ficar informado, mas também o quanto a gente precisa ter um limite, né, de falar, não, isso acho que já está começando aí a me afetar, tá? E fazer outras coisas, né, como eu falei, da yoga, né, enfim, um espectador aqui, né, falou da questão da yoga, de pensar outras formas, né, outras atividades também prazerosas para ter aí ao longo da gestação, nesse período aí da pandemia, tá bom? Então, acho que é ter informação, é conversar aí bastante, né, com o médico, enfim, com especialistas, ver o que você está sentindo, acho que falar a respeito, pensar em uma rede de apoio para depois do parto, então conversar com a família como vai ser um pouco aí dessa dinâmica, quem vai poder ajudar, né? Já começar a preparar algumas coisas aí para o pós-parto, tudo isso é super importante para a gente também falar aí numa prevenção, tá? Bom, a gente também. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Porque a gente já vai também, já está dando o horário, a gente também vai encerrando. E o que eu quero deixar aí para vocês é do quanto a gente precisa falar a respeito da depressão pós-parto, tá? Ela é uma doença, ela é séria. Se não for tratada, a gente tem consequências aí importantes para a mulher, né? Para o vínculo dela com a criança também, tá? Então a gente precisa cuidar. Hoje em dia aí muita coisa mudou, a gente tem sim medicações que podem ser usadas tanto na gestação quanto no pós-parto, mas claro que a gente tem que ter um acompanhamento médico, né, do obstetra, do pediatra, do psiquiatra, para poder pensar, né, no que aquela mulher precisa naquele momento, ter um acompanhamento psicológico, tá? Se achar que essas angústias, esses medos, essas inseguranças, né, ou se achar que tudo isso, né, tá aí fugindo do controle, não consegue pensar em formas de lidar com isso. Também, né, se tiver com um choro intenso, uma mudança importante, né, no comportamento, tudo isso aí são fatores para a gente ficar de olho e sim buscar ajuda, tá? Agora, com a pandemia, a gente tem aí esses sintomas se intensificando, tá? Independentemente se for um quadro de depressão ou não, se você precisar conversar, precisar dividir tudo isso com alguém, busquem ajuda, tá? É fundamental, a gente precisa estar bem, né? A gente fala muito agora do cuidado, né? Da gente poder cuidar da nossa saúde, e eu acho que é também poder cuidar da nossa saúde mental, tá? Então, a gente poder olhar para o que a gente está sentindo, tá? E pensar na melhor forma da gente poder lidar com tudo isso, tá? Então, enfim, a gente poder falar sobre isso, poder buscar esse acompanhamento, buscar esse tratamento, tá? Acho que lidar com a realidade sem tanta cobrança, tá? Ser mãe, a gente faz o que é possível fazer. A gente está se conhecendo, a gente está conhecendo o nosso filho, tá? A gente faz coisa certa, às vezes coisa errada, e tudo bem, né? A gente está aprendendo, tá bom? Então, evitar aí todas essas cobranças, a família também evitar esse julgamento, evitar também cobrança, poder perguntar para essa mãe o que ela precisa, tá? Para ela poder falar e assim a gente poder ajudá-la, tá? São questões aí que são fundamentais, tá bom? E tem aqui a Poliana tá perguntando, a depressão pós-parto dura quanto tempo? Mesmo com o tratamento ela pode voltar? Depressão a gente tem que acompanhar, tá bom? Então, às vezes, diante de algum acontecimento difícil, por mais que a pessoa já tenha tratado, às vezes sim ela pode voltar, tá bom? Não significa que vai voltar, mas pode, tá? É uma reação que a gente tem aí diante de algumas situações difíceis na nossa vida, tá? Então, pode acabar voltando, tá? E quanto tempo dura, a gente não consegue dizer.
aí é muito particular, tá? A gente tem que ver aí de acordo com o contexto de cada um, né? Buscar aí a ajuda adequada para ser o mínimo de tempo aí possível, tá? Mas a gente tem que avaliar aí cada caso, tá bom? Bom, pelo horário aí a gente já vai encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um tema aí, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acho que é um tema aí super importante. Como eu disse, a gente precisa cada vez mais de informação, tá? Para a gente poder falar a respeito, para a gente poder buscar o tratamento adequado e poder dar o suporte aí adequado para essa mulher, tá bom? Então é super importante a gente falar a respeito. Como eu falei, a Promatri, né, tá fazendo aí esse canal Ser Mãe, que é um canal aí super importante para a gente poder tirar dúvidas, né? Esclarecer aí as dúvidas de vocês, então, não só em relação à saúde mental, mas em relação à saúde da gestante, ao coronavírus, né? Tem especialistas também aí em atividades físicas também, que é importante para a gente pensar aí nesse momento, né? Então é um canal aí super legal, que aí cada dia da semana a gente tem aí um profissional que vai estar conversando com vocês, tá? É importante a gente se aproximar de vocês nesse momento aí tão delicado, né? Aí da gestação, do pós-parto, em relação aí à pandemia, né? Então, fiquem acompanhando aí, né, o canal da Promatri aqui no Instagram, nas redes sociais, que a gente vai aí cada dia da semana aí com um tema, tá? Semana que vem a gente vai ter aí outros temas, tá? Então fiquem acompanhando. A gente vai deixar essa live salva aí no perfil do Instagram da Promatri, então se vocês também quiserem divulgar, falar para as pessoas, elas podem assistir aí depois, tá? Pode ser assistida então no IGTV, também no YouTube, aí nas redes sociais da Promatri. Qualquer comentário, qualquer dúvida, vocês também podem enviar, tá? Que a gente continua aí, né, à disposição e recebendo aí as perguntas, depois, enfim, esclarecendo, tá bom? E acho que era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente está aqui à disposição, tá bom? Um beijo enorme aí para vocês. Obrigada!